Doutora, para começar agora, a pergunta não é minha, é do telespectador. Já está chegando a primeira pergunta para a senhora. Vamos ver então qual é. Olha aqui no nosso TV. Olha só, doutora. É preciso haver equilíbrio financeiro mais sexual para que seja bem sucedido um relacionamento? A pergunta é da Fátima Guimarães. Especificamente o financeiro e o sexual, a resposta é sim. Inclusive, já existem estudos, inclusive um estudo espanhol, que fala especificamente para as mulheres que o fator financeiro é muito importante, pesa muito para a pesquisa desse cientista, né, do relacionamento conjugal, que a situação financeira equilibrada para a mulher é muito mais, pesa muito mais, prejudica muito mais se ela for negativa para a mulher no desempenho sexual do que para o homem. Doutora, e a chegada dos filhos é um momento ímpar, né, para o casal, mas também preocupa bastante os dois. Quais são as dicas, então, para encarar a chegada dos filhos? Muitos casais reclamam, né, que a sexualidade cai, que os problemas chegam, aumentam, eles não conseguem mais nem dormir junto, a criança está lá no meio. Qual é a dica, então, para esse casal que está passando por isso? A primeira coisa seria, antes de casar, se perguntar: eu estou preparado para assumir as responsabilidades que o casamento nos impõe? E uma delas é o cuidado com os filhos. E ter a maturidade de saber como nós vamos administrar e como nós vamos acolher e como nós vamos negociar a divisão dessas tarefas no tomar conta, no cuidar do filho. Porque se um sobrecarrega o outro porque se acomoda, já vão começar os conflitos, né? Criança chora, criança suja a fraldinha, criança tem fome, criança precisa de tanta coisa que às vezes um cônjuge, se não tiver a maturidade suficiente para enfrentar a chegada dos filhos, ele começa a se sentir rejeitado, começa a querer sair de casa, começa a sentir saudade daquela vida quando os dois eram só namorados, né? E o casal pode ser feliz sem filhos, doutora? Muitos casais têm essa opção, mas às vezes eles são pressionados, inclusive, pelas famílias, né? Às vezes o futuro vovô ele está cobrando, a mãe, o pai. O casal pode ser feliz sem filhos? É aquela questão que a gente não pode generalizar. O que se espera de um casal é que tenha filhos, né? Porque vão formar uma família e a família implica em ter filhos também. Desde que a decisão seja negociada, não há como a gente criticar se eles não vivem em conflito por conta disso. Ok, então tem mais perguntas para a senhora chegando, vamos ver qual é a próxima. Olha só, doutora, para um relacionamento equilibrado, principalmente no Nordeste, é necessária a submissão da mulher, mesmo em tempos modernos. Há uma razão palpável para isso? Será que a herança machista vinda do tempo dos coronéis? A pergunta é da Lisete Napoleão. Certamente é cultural, ainda é cultural, principalmente no Nordeste. Mas a gente também percebe que, mesmo no Nordeste, as mulheres já estão muito mais... já se sentem muito mais liberadas do que na época dos nossos avós, né, até dos nossos pais mesmo, da minha geração, por exemplo. Mas a questão todinha é cultural. E a gente ainda vê muitos casais jovens mesmo que ainda tem esse ranço, né, da questão machista, de achar que a mulher tem que ser submissa. Aí a gente se pergunta, onde é que está escrito, qual é o manual que está escrito que a mulher precisa ser submissa, precisa baixar a cabeça para viver bem com o seu marido, né? Não existe. Não existe, né, doutora? E olha só, no primeiro bloco, nós perguntamos às pessoas o que mais incomoda os casais num relacionamento. Agora, nossa enquete quer saber o que ajuda a manter um casamento por muitos anos e feliz. Se você é casado ou pretende entrar para esse time, fica de olho nessas respostas. O segredo é respeitar, é confiar. É só respeito e compreensão, só. Um compreender o outro, né? E respeitar um ao outro, pronto. Tá tudo bacana, né? Fidelidade. Depois o convívio, né? Você tá sempre em comunhão com tua esposa, com teus filhos, procurar respeitar. Isso é muito importante. Compreensão, o diálogo. Isso é muito importante para conservar um casamento. Eu acho que precisa ter sorte, viu? Porque eu não sou casada, mas eu tenho exemplo. Eu vejo muito exemplo e eu acho que precisa de sorte. Compreensão dos dois. A mulher, tanto o homem, tem que relevar. Porque se um querer peitar o outro, é meio difícil de conviver. Essa é a pessoa ser unido com a mulher. União.
É? O que mais que dá para certo? Então as pessoas concordar tudo que um outro quer. Não é tão fácil assim, né, doutora? Concordar com tudo que é. E aquela outra falou sorte, doutora. Sorte, já pensou? Sorte é um pouco pesado também. Sorte é deixar para acaso, vamos dizer assim, para o acaso, né? A avaliação que a senhora faz aí dessas respostas. Olha só, o que me chamou a atenção como você disse que esse bloco agora está dedicado às dicas, né? O que me chamou a atenção dessas pessoas, uma foi diálogo. Você já viu que todo mundo diz, não, é importante diálogo, é importante diálogo. Diálogo, às vezes, é falado até de uma forma banalizada, porque dentro do casamento existe uma forma de comunicação que a gente chama, eu costumo até dizer que é um outro idioma. É um idioma emocional, que a gente categoriza como a linguagem afetiva. E aí eu já vou lhe interromper. Tá? No momento da discussão, o que o casal deve fazer então? Aquela história do tempo das vovós lá, que dormir brigado nunca, não é legal no casamento. A senhora concorda? Nunca foi. Essa ideia que ainda vigora de que todo casal briga é normal, já ouviu? Já. Todo Muitas casal vezes. briga e é normal. Não é normal. É um mito que dentro da terapia de casal já caiu por terra. Por quê? Porque você pode aprender a conversar sem brigar. Conversar sobre as suas divergências sem brigar. Só que ninguém é treinado para isso. Meu temperamento é explosivo, na minha casa sempre foi desse jeito, meu pai nunca calou a boca, a minha mãe nunca... Quer dizer, já vem a formação doméstica junto, tá? Então, você precisa aprender uma nova linguagem que a gente chama de linguagem afetiva. E ela é baseada em 5 formas de falar. Uma delas são as palavras de afirmação, isso não sou eu que digo, é o Gary Chapman com a Dorothy, não lembro agora o nome, Dorothy é uma psicóloga e o Gary Chapman, que falam das 5 linguagens do amor, que dentro da abordagem da terapia de casal, a gente chama de linguagem afetiva, as linguagens afetivas, tá? E essa linguagem afetiva precisa ser aprendida, porque ninguém não nos ensinam quando a gente é criança, quando a gente está no relacionamento do dia a dia com as pessoas. Então, não deixar a discussão ir para frente, não é, doutora? Agora, a palavra mágicazinha é gentileza. Gentileza, então. Gentileza. Parar, respirar, não chegar já batendo o pé dizendo, eu sabia, né? Essa frase, eu sabia, Eu né, sabia doutora? é terrível. É um veneno para o casamento. Eu Ou sabia, eu te falei, né? Bem que eu te avisei, né? Bem que eu te Esse até, avisei. já a gente vai continuar a nossa Tá bom? conversa. Eu vou só dar outro recadinho para quem está em casa assistindo a gente. A conversa tá boa.